Sejam todas bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes para fazer você, servidora pública, sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou Edivalda Souza, especialista em finanças e investimentos, e hoje vamos conversar sobre por que as pessoas vivem endividadas. Porque nós, servidoras públicas, que temos um salário estável, podemos contar com esse salário todos os meses, ainda temos dívidas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir qual é a raiz das dívidas? E o que eu posso fazer para sair desse caminho das dívidas? Resolver, sair e não retornar. Pois é sobre isso que vamos conversar agora. Fica atento que esse conteúdo precisa mudar, renovar o seu ano, porque você precisa sair das dívidas para ter dinheiro sobrando para realizar cada uma das suas metas e sonhos. Afinal, foi para isso que você buscou estabilidade dentro do serviço público. Então, atentos a essa estratégia, porque ela vai ser uma virada de chave na sua vida, beleza? Então, você precisa analisar algumas coisas para entender o que te faz ir para as dívidas. Porque por mais que as dívidas tirem a nossa paz, a nossa alegria, nos permita viver angustiados, porque realmente, quando se tem dívidas, não tem aí muitos sentimentos bons, né? Não podemos dizer que eu estar endividada, eu vou ficar alegre, feliz, dormir tranquila, e principalmente quando vem as cobranças, né? Aquela ligação chata, é aquela cobrança indevida, é aquela mensagem do WhatsApp cobrando, é aquele aviso de banco que eu estou devendo, e etc, e etc. Então, assim, qualquer uma das formas de cobrança, elas são desconfortáveis. Ter dívidas não é algo que deixa ninguém feliz nem satisfeito. Até porque você não sai por aí dizendo, olha, eu tenho dívidas, eu devo X. Tá, eu estou feliz com todas as dívidas que eu possuo. Então, assim, não é um assunto tão agradável de se conversar numa roda de amigos. Mas, se pudesse ser, se, por exemplo, em algum local que você estivesse reunido com seus colegas de trabalho, o assunto falado nessa roda fosse dívidas, você iria ver como é comum. Sim, infelizmente, no Brasil, mais de 70% das pessoas estão endividadas, e esse percentual também se encaixa ao serviço público. E aí você fica pensando, como é que uma pessoa que tem um salário estável, que pode contar com esse salário todos os meses, tem tantas dívidas? Você já parou para refletir? Você já parou para pensar quais são as circunstâncias que fazem com que você entre nas dívidas, cresça nas dívidas, e principalmente o que é que te impede de sair desse caminho? Bem, é algo que precisamos entender bem, porque a situação não é só sobre gastar. Não estamos falando aqui só sobre gastar dinheiro. Eu sei que as dívidas é uma consequência de gasto de dinheiro, mas não é só isso. Precisamos entender a fundo qual é o problema das dívidas para tentar lidar com ele e desconstruir esse caminho para construir um novo caminho. Um novo caminho, que é um caminho que lhe permite usar o seu salário para suprir suas despesas, para manter o padrão de vida que você merece e ainda realizar cada uma das suas metas e sonhos. Mas, primeiro, vamos ter que falar de algo bem desagradável, que são as dívidas. Dívida é um compromisso de pagamento. Quando você contrai dívidas, você está recebendo um dinheiro, um serviço ou um produto e está se comprometendo a pagar. Essa dívida, quando ela não é paga, aí sim ela vai se tornando aquela bola de neve. Porém, não quer dizer que se eu consigo pagar também todos os meses aquela dívida, ela deixe de existir. Não, ela continua sendo uma dívida, só que eu estou conseguindo pagá-la. Quando eu não consigo pagar, ela continua sendo uma dívida em que eu não estou pagando.
ou pagando ou não pagando, essa dívida tem juros. E por isso que quando você adquire um financiamento, um empréstimo, você está, de certa forma, aumentando a sua dívida. Sim, você, além de contrair uma dívida, você está dando poder a ela de crescer por si só. Já pensou você pegar o seu dinheiro e multiplicar ele, mas de forma contrária, ou seja, ele está crescendo, aquele valor que você pegou está crescendo, só que de forma contrária, porque é para você pagar essa conta, que no final sempre vai ser mais ruim para você. É aquela questão, quando você financia um carro, né, que você, vamos supor que você hoje financia um carro de 100 mil. Quando você for pagar esse carro, você está pagando um valor muito além do que você pagaria se você estivesse pagando esse carro à vista. Mas isso é só para começar a refletir, né, o que são dívidas. Que dívidas é quando você assume um compromisso de pagamento e você pode assumir esse compromisso comprando algum produto ou serviço ou pegando dinheiro. Quando você também pega dinheiro emprestado com empréstimo, por exemplo, né, no serviço público é muito comum, né, o empréstimo consignado. Por quê? Porque nós, servidores públicos, temos um salário estável e aí esse salário todo mês tem um desconto em folha. Então, aquela instituição que está emprestando o dinheiro, ela sabe que vai receber esse dinheiro porque ela já desconta o dinheiro antes mesmo de entrar na nossa conta. Então, ela recebe o nosso dinheiro antes de nós mesmos. Então, só dando alguns exemplos de como a gente contrai dívidas, mas precisamos entender o que tem por trás disso. Então, eu não sei como foi a sua vida durante a sua infância, como você cresceu, como você construiu o seu crescimento, como você se desenvolveu e em que meio você estava. Eu vou falar um pouco da minha experiência, que foi isso que me fez entender o motivo que estava pelo qual, quando eu fui atrás de descobrir, entender por que eu estava gastando meu dinheiro de uma forma desenfreada e como eu consegui ingressar no serviço público, consegui um salário estável e com pouco tempo eu estava mergulhada em dívidas. Tentei fazer um novo concurso onde eu tivesse um salário mais alto e a situação só piorou. Eu consegui aumentar as minhas dívidas ao invés de reduzi-las ou pagá-las com um salário maior. Então, essa dinâmica eu não estava entendendo. Como era que eu aumentava os meus ganhos e as minhas dívidas só cresciam? Eu não conseguia resolver esse problema. Então, eu comecei a entender que esse problema não era só dinheiro. Então, não ia ser ter dinheiro que ia fazer com que eu resolvesse meus problemas com dívidas, porque eu fiz essa experiência, né? Eu passei no concurso público onde eu tinha um salário menor e aí eu contraí dívidas. Eu tinha várias dívidas nessa época e aí eu voltei a estudar, tentar fazer um novo concurso com um salário maior e só piorou a minha questão em relação às dívidas, né? Quanto mais aumentava o meu salário, mais aumentava as minhas dívidas. E eu entendi que só ganhar mais ou só ter mais dinheiro, porque também tiveram vezes que eu achava, não, se eu conseguir dinheiro, eu vou conseguir pagar minhas dívidas. Então, eu pegava um empréstimo, aquele empréstimo era dinheiro, eu tentava quitar aquelas dívidas, mas logo eu estava mergulhada em novas dívidas. Então, eu percebi que não é ganhar mais, queria me fazer sair das dívidas e que não era ter mais dinheiro, não é ir atrás de dinheiro que ia fazer eu sair das dívidas. Tinha alguma coisa ali que eu precisava entender. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, durante a minha infância, eu tive uma vida financeira muito difícil. A minha família é de uma origem bem simples, né? De uma origem do interior. E desde cedo eu tive que aprender a lidar com as limitações, que eu não sei quais são as limitações que você teve que lidar na sua vida, mas cada um tem uma limitação diferente. Na minha, a limitação financeira começou muito cedo. Então, como eu não tinha uma vida financeira abundante, como eu falei, eu sou de origem humilde, simples, e os meus pais eram pessoas muito simples, então a gente teve que aprender a lidar desde cedo com a escassez financeira.
E aquilo foi colocando em mim o desejo de ter as coisas. Sim, eu ia para a escola e lá eu via outras meninas com uma roupa mais arrumada, com um acessório mais arrumado, com material escolar mais bonito. E ali colocava em mim o desejo de ter aquelas coisas, só que no momento eu não tinha como usufruir daquelas coisas que outras pessoas tinham e que eu não tinha no momento. E então aquilo desenvolveu em mim o desejo de lutar, de batalhar para ter uma qualidade de vida melhor. Eu sonhava em ter uma qualidade de vida melhor. E quando eu via as pessoas falando que viajavam nas férias, que iam para a praia, que frequentavam bons restaurantes, eu também sentia essa necessidade, mas infelizmente a nossa condição financeira não permitia. E desde cedo eu ouvi falar que se eu estudasse, se eu me formasse, se eu tivesse um bom trabalho e tivesse um bom salário, eu iria poder realizar, conquistar essas coisas que desde a minha infância eu tinha vontade, mas que a dificuldade financeira não permitia que eu tivesse isso. Então, assim eu fiz, né? Me dediquei a estudar, como eu já falei, cursei 2 faculdades, ingressei no concurso público, me tornando servidora pública. E é interessante que quando a gente recebe o primeiro salário, né? Quando você recebe o seu primeiro salário, você não tem tantas dívidas, você não tem tantos compromissos. Os seus primeiros salários, eles são, de certa forma, livres, porque como você não tinha renda, você não tinha nada programado para gastar. Então, seus primeiros salários são livres. E aí você tem muito dinheiro e poucos gastos. Mas só que essa situação, ao longo do tempo, vai mudando. Por quê? O que, que a gente vai colocando na nossa cabeça? Então, como eu tinha aqueles desejos, que eu poderia chamar assim, de desejos reprimidos, eu, com o meu salário, eu queria fazer tudo que eu não tinha podido fazer até o momento. E o que, que tem de errado nisso? Nada. Não tem nada de errado em você ter desejos, em você ter metas, em você ter sonhos. O errado é você querer realizar tudo de uma vez. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu queria viajar, eu queria comprar roupas, eu queria comprar carro, eu queria comprar casa, só que a minha vida financeira não estava ainda organizada para isso. Eu poderia sim ter meu carro, minha casa, viajar, comprar tudo o que eu quisesse, desde que eu me organizasse e esperasse o tempo da organização para isso. Então eu comecei a perceber que eram as minhas atitudes que estavam me levando para as dívidas, porque eu estava buscando um padrão de vida, eu estava buscando adquirir tudo aquilo que eu quisesse, né? Tudo que eu queria, eu buscava adquirir, só que sem um planejamento. E tudo na nossa vida precisa de um planejamento. Você não passou num concurso público de um dia para a noite. Eu sei que você não acordou hoje e pensou assim, eu vou ser servidor público e pã, amanhã você se tornou servidor público. Não foi assim, porque comigo não foi assim. Eu tive que estudar, eu tive que abdicar de muitas coisas e eu tive que esperar o tempo adequado para poder passar no concurso e me tornar servidora pública e ter o salário estável que eu estava batalhando. Então, assim, eu precisei me planejar, me organizar e esperar o tempo certo para que isso acontecesse. E eu percebi que eu não estava fazendo isso na minha vida financeira. Eu queria pão, eu ia lá e comprava. Então, se coubesse no meu orçamento, ótimo. Se não coubesse, aí eu iria atrás de como fazer com que isso coubesse no meu salário. Então, é atrás de financiamento, atrás de empréstimo, né? E aí você termina adquirindo aquilo que você quer, mas como você não se planejou para aquilo, você, para adquirir aquele bem, você ingressou nas dívidas. E o que a gente não tem consciência quando a gente faz esse processo é que, quando você comprou em casa financiada, você quer realizar o sonho de ter uma casa própria, que você poderia sim conquistar esse sonho com planejamento. Mas como você está extrapolando, ou seja, não quer esperar o tempo de se organizar para isso, você termina tendo a consequência das dívidas e pagando 2 ou 3 casas pelo valor de uma, entende? Quando a gente não consegue entender o processo das coisas, a gente termina dificultando esse processo para nós mesmos, porque quem paga essa conta?
É você, sou eu. Então, quando eu quis comprar uma casa, antes de ter me programado para comprá-la, eu tive que arcar com dívidas que me fizeram pagar 2 ou 3 casas, entendeu? E quando eu aplico isso com vários sonhos, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um iPhone, eu quero uma moto, eu quero roupas de marca, calçado de marca. Quando você começa a aplicar esses desejos em várias coisas diferentes e não se planeja para nenhuma delas, aí é o que acontece, que você fica super endividado. É por isso que hoje eu consigo ver isso com clareza. Eu vi que os meus desejos desenfreados, a vontade que eu tinha de conquistar as coisas, só que sem me planejar e sem esperar o tempo que fosse necessário, só me trouxe angústia, porque de repente eu estava com o meu salário todo comprometido, eu estava mergulhada em dívidas, eu estava sem nenhuma sobra de salário no final do mês e, quer dizer, eu tinha conseguido aquilo que eu queria, mas eu não estava feliz. Porque as dívidas, elas tiram a nossa paz. Quer dizer, eu tinha a minha casa, mas não era minha, porque era financiada. Então, eu lidava com as dificuldades do pagamento, do financiamento. Então, vamos supor, eu queria comprar alguma coisa e eu comprava, só que depois eu ia ter que lidar com uma alta fatura do cartão de crédito, que um mês eu não conseguia pagar, no outro eu só pagava o mínimo. Às vezes tinha mês que eu tinha que usar o limite da conta, porque eu não tinha mais dinheiro nem para terminar o mês, né? O meu salário começava o mês, já não dava nem para terminar, e aí eu usava o limite da conta para suprir o restante do mês e pagar as minhas despesas. Só que aquele limite é um empréstimo, não era meu dinheiro ali. Então, eu entendi que as dívidas, elas são uma consequência dos nossos desejos, mas sem planejamento. Eu sei que para construir felicidade, para construir paz, para construir prosperidade, nós precisamos ter metas. E eu sei que o nosso salário é capaz de construir cada uma dessas metas, mas é uma construção. Você não vai querer construir uma casa, começar hoje e querer que amanhã ela esteja pronta, porque ela não vai estar. Então, por que que com nossa vida financeira a gente quer isso? Quer dizer, a gente quer suprir nossas necessidades e a gente quer o imediatismo, tipo, eu quero uma coisa para hoje, eu não posso esperar para me programar para conseguir, porque eu vou conseguir. Tudo é questão de planejamento, de estratégia. Então, quando eu entendi que as dívidas estavam sendo consequência da minha desorganização financeira, da minha falta de planejamento, foi aí que eu decidi começar a estudar sobre dinheiro. Sim, porque a prosperidade, a riqueza, o sucesso são estudos. Todas as pessoas que têm prosperidade financeira, que têm sucesso, que têm dinheiro, são pessoas que se dedicaram a aprender sobre aquilo. Ninguém nasce sabendo. E nós não fomos educados financeiramente. Infelizmente, essa cultura aqui no Brasil, ela não é uma cultura implementada. Então, assim, a gente não foi educado lá na escola, nas faculdades. Eu não aprendi sobre finanças, eu não aprendi sobre educação financeira. Então, eu queria ter dinheiro, mas eu não aprendi como lidar com esse dinheiro. Isso me trouxe consequências muito difíceis. E talvez também esteja assim a sua vida. Você talvez esteja com a sua vida financeira desorganizada porque você tentou adotar um padrão de vida maior do que o padrão que o seu salário permite. E eu volto a falar, não tem nada de errado em você querer construir sonhos, você querer construir metas, você querer realizar todos aqueles seus desejos, porque eu sei hoje que é possível, mas tudo precisa de uma organização e a organização precisa do tempo, e é sobre esse tempo que nós vamos falar agora. Então, a primeira coisa que nós precisamos quando estamos numa situação de endividamento, quando estamos com a situação financeira complicada, é entender que tem um sentimento por trás dali. Esse sentimento pode sim ser os desejos reprimidos que você agora está querendo, poderíamos dizer assim, solucionar todos de uma única vez, sem esperar o tempo adequado. Possa ser também que você esteja buscando
autoafirmação da sociedade. Então, nós vivemos numa sociedade muito consumista. Então, de certa forma, talvez você queira todo ano trocar de carro, porque o seu vizinho troca, o seu amigo troca, e não é por você. Tipo, não é você que quer um outro carro, mas é porque a sua sociedade faz isso e eu também vou fazer. E nós começamos a entender que acompanhar a manada, quando eu digo assim, acompanhar a manada quer dizer ir para onde os outros vão sem ter clareza do caminho, nem sempre é a melhor estratégia, sabe? Você pode sim ter o carro que você quer, você pode sim ter a casa que você quer, você pode sim fazer aquela viagem que você tanto deseja, mas você precisa se organizar e se planejar para isso. E não é quanto você ganha que vai mudar a situação, porque não é o quanto ganha. Tem pessoas que ganham um salário que a gente até poderia dizer que é um bom salário e estão assim mergulhados em dívidas. Por quê? Porque a gente quer acelerar o processo das coisas. Eu não sei se você já ouviu aquela história da borboleta, mas se você já acompanhou o nascimento de uma borboleta, você sabe que ela primeiro é uma lagarta, que essa lagarta forma um casulo, e que esse casulo vira uma borboleta. E que se você quiser, a qualquer momento, atrapalhar esse processo, você vai ter consequências gravíssimas para isso. Então, a lagarta, para ser borboleta, ela tem que primeiro fazer o casulo. Então, ela não tem como, de lagarta, se transformar em borboleta. A lagarta não tem asas. Esse casulo é justamente para poder fazer o crescimento dessas asas e quando ela estiver pronta, ela abre esse casulo e sai de lá. Assim também é com a nossa vida financeira. Se você tem uma meta, um sonho, um objetivo, você só precisa traçar e se planejar porque você vai conseguir chegar lá. Mas se você quiser acelerar esse processo, não quiser ter o planejamento, aí vem as consequências. Então, se você pegar o casulo da borboleta e cortar para que a borboleta saia de lá mais rápida, pode acontecer duas coisas. Ou ela pode morrer, porque não está madura o suficiente para viver essa nova etapa da vida dela, porque se ela não estiver madura para voar, para ser borboleta, ela não vai conseguir voar e chegar às plantas e buscar as flores que ela tanto precisa. E se você cortar ela, mas ela já estiver as asas, já estiver se desenvolvendo, mas ela pode não conseguir voar, ou então, a cada vez que ela for tentar voar, se as asas não estiverem preparadas, ela pode estar sempre caindo, vivendo no chão, e aí sempre no chão. Ela não vai conseguir se desenvolver porque ela nasceu para ser uma borboleta, ela foi formada para voar. Então, você precisa entender que as dívidas, elas são consequência de uma atitude que você toma e que você ou antecipa essa atitude, né? Igual a borboleta, você tenta vir para a sua fase sem estar preparado e quando você antecipa, você paga caro por essas consequências. É quando você se torna endividado porque você compra mais do que o seu planejamento financeiro permite, ou consequências bem mais difíceis quando você compra, por exemplo, um carro, né, que não está no seu planejamento, não está no seu padrão de consumo e você não consegue pagar e esse bem é retirado de você, ou seja, é tomado o carro porque você não pagou. Então a dívida fez com que você perdesse esse bem. Então é entender que tudo na nossa vida tem uma consequência. E com a vida financeira não é diferente. Então, se você quer ter uma vida financeira saudável, se você quer atingir seus sonhos e suas metas, você precisa se programar para isso. Porque se você não se programa, vem as consequências. E hoje, estar endividado, não ter sobra de salário no final do mês, viver angustiado, estar cheio de cobranças, até perder os bens que você adquiriu, é uma consequência de você ter pulado o processo. E eu volto a falar, quando a gente pula o processo, tem uma consequência. Mas, assim, nós não fomos educados financeiramente para crescer nessa vida financeira, sabe?
Na sua faculdade, nos seus estudos, ninguém ensinou organização financeira para você, sabe? Então, de certa forma, talvez a gente não tivesse culpa ou tanta culpa por trilhar esse caminho. Então, quando eu entendi que eu não fui educada financeiramente, eu não sabia domar meus desejos e programar a minha vida financeira, eu entendi, eu vi menos culpa ali. Eu parei de me culpar, e é o que você precisa começar a fazer agora. Parar de se culpar por estar nessa situação. Eu sei que você está nessa situação pelas decisões que você tomou, porque isso aconteceu também comigo. Eu fiquei na situação de endividada, eu estava com a minha vida financeira complicada pelas decisões que eu vinha tomando. Só que você tira peso dessas decisões quando você entende que você não foi educado para isso, você não foi educado financeiramente para aprender a lidar com o dinheiro de uma forma adequada. E aí você tira de você a punição, sabe? Porque você não precisa se punir por algo que você não sabia. Agora, o que, que você precisa fazer? O que foi que eu fiz nessa época? Quando eu estava assim, sem nenhuma sobra de salário, cheia de dívidas, e quando eu não tinha mais dinheiro para nada, eu comecei a entender que eu precisava buscar ajuda. E é isso que você precisa fazer. Então, primeiro você precisa ter clareza que as dívidas são consequência de decisões erradas que você tomou, que você quis antecipar ou seguir alguma intuição, ou seguir a manada, ou seguir algum desejo, mas que não teve um planejamento para isso. Primeiro, você tem que ter essa clareza. Segundo, você tem que aprender a mudar a sua mentalidade. Por quê? Porque com a mesma mentalidade que você está, se eu tenho a mesma mentalidade de buscar realizar os meus desejos, sem me programar, sem esperar o tempo, essas minhas atitudes, elas tendem a se repetir, sabe? Então, eu preciso entender, ter clareza do que me fez comprar, gastar mais do que o que eu podia para começar a mudar. E mudando essa mentalidade, tendo clareza desse motivo, eu consigo buscar ajuda. E buscar ajuda é buscar conhecimento, orientação. Você precisa começar a estudar finanças, você precisa começar a estudar sobre o dinheiro, buscar conhecimento para saber aonde você está errando e como é que você pode fazer diferente. Porque fazendo diferente, com mudanças de atitude, você vai conseguir mudar a sua vida financeira, porque foi o que aconteceu comigo. Se você repetir as mesmas atitudes, se você tiver a mesma mentalidade, se você continuar seguindo esse mesmo processo, provavelmente isso vai te levar a esse mesmo resultado. Então, se você quer resultados diferentes, você precisa ter um processo diferente. Então, você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar ajuda. Principalmente ajuda de pessoas que conhecem o que você está passando, sabe? Não é fácil você chegar para alguém e dizer assim: eu estou endividado, eu não tenho nenhuma sobra de salário no final do mês, o meu dinheiro está todo comprometido, eu não sei mais o que eu vou fazer. Então, eu sei que não é uma decisão fácil. Você precisa ter coragem para poder assumir que suas decisões erradas lhe levaram para esse caminho difícil. E nem sempre é fácil, porque é fácil mostrar as nossas vitórias, né? A gente se sente feliz, realizado. Nem sempre as nossas derrotas são fáceis de ser mostradas. E eu acho que nem precisa. Você não precisa estar colocando sua derrota apresentando, não. Você precisa buscar ajuda, você precisa buscar conhecimento de pessoas que já trilharam esse caminho. Você precisa começar a querer andar, a querer pedir ajuda, apoio, orientação de pessoas que sabem como mudar a sua situação. Então, por exemplo, se você está doente e você vai na escola perguntar à professora, o que, que eu faço para resolver esse meu problema de saúde? Vamos supor que você está com a febre, com uma infecção, e você vai na escola perguntar à professora qual é a medicação que você toma, qual é o tratamento que você faz para ficar bom dessa infecção. Então, assim, provavelmente ela não vai ser a pessoa
adequada para lhe ajudar, porque ela é professora, ela tem muitos conhecimentos, mas ela não estudou nessa área, né? Então, principalmente se for uma pessoa que se for uma professora que não for da área da saúde, então ela provavelmente não vai entender, não vai saber te dizer o que você usa para sair desse problema de saúde, dessa infecção. E aí, o ideal seria que você procurasse quem? Um médico, não é verdade? Porque o médico, ele tem conhecimento, ele estudou para tirar você dessa situação. Assim também é quando nós falamos em finanças, em dinheiro. Você precisa buscar ajuda de pessoas que já passaram por esse tipo de problema e que conseguiram sair. Porque essas pessoas entendem o que você está passando, conhecem o caminho que você está e aprenderam a construir o caminho para sair daí. E eu sei que tem um caminho, e eu sei que você pode mudar de vida. Você só precisa decidir querer mudar de vida, querer deixar de viver essa vida de escassez para ter uma vida de abundância. Eu sei que você pode sim realizar cada uma das suas metas e sonhos. Você só precisa encontrar o caminho certo.